Veja, o que eu gostaria de conversar com vocês hoje era alguma coisa a respeito do que a gente conseguiu evoluir, levando ao Conselho Federal de Medicina duas propostas. Desde junho, quando houve o simpósio sobre prontuário eletrônico, surgiu a possibilidade da gente discutir esse tema do ensino da informática biomédica com a Câmara Técnica de Informática em Saúde do Conselho Federal de Medicina. Né? E essa reunião houve semana passada. Na verdade, foi uma reunião que eu consegui também levar a proposta da possibilidade de incluir um estímulo para os conselhos regionais criarem suas câmaras técnicas de informática em saúde, tendo em vista que no Brasil todo o número de câmaras técnicas de informática em saúde é muito pequeno. Tem a do Conselho Federal de Medicina, que começou há muito tempo atrás. Ela, inclusive, quando começou, eram duas câmaras técnicas, uma de telemedicina e uma de telesaúde. E o restante do Brasil, no Norte e Nordeste, que eu me lembro, tem apenas uma Câmara Técnica de Informática em Saúde, que é aqui no Ceará, que eu consegui criar há bastante tempo. E depois da discussão, o que eles chegaram a propor foi que nós fizéssemos uma minuta para uma recomendação que o Conselho Federal de Medicina poderá enviar aos demais conselhos e também ao Ministério da Educação. Então, se vocês concordarem, eu posso mostrar como está essa minuta, para que a gente possa ler e discutir os itens. É uma minuta bem pequena, como toda minuta, tem 5 considerações, e a partir dessas 5 considerações, 3 itens de recomendação. Estou vendo aqui que tem 5 participantes, né, na SIG. Todos estão escutando? Amadeu Campos do Nunes diz que sim, Luciane Amorim sim. O Tésio está presente, eu estou vendo o professor Antônio Carlos. Bom, uma coisa interessante é que no TESB da Baiana, sim, uma coisa interessante é que logo quando essa discussão, ela foi proposta por um membro da Câmara Técnica de Informática em Saúde, um colega de Brasília, o Dr. Silvan Levi Naim, e ele chamou a atenção do Conselho para a parte educacional, porque, como vocês todos sabem, está havendo uma tentativa muito firme do Conselho Federal não, do Ministério da Saúde para implantar o prontuário eletrônico nas unidades básicas de saúde, em tudo quanto é de ambulatório, etc. e tal. Muito bem. Mas o que você percebe é que nesse trabalho não está havendo ao mesmo tempo uma preocupação com a formação das pessoas
que estão... Pessoal, se você pudesse sentar um pouquinho nessa parte daqui da frente, vocês podiam, por favor, vir para cá, para a gente participar melhor. Nós está havendo uma preocupação muito grande, eu vou precisar projetar isso aqui, viu? Uma preocupação muito grande com a parte de educação, hein? Assim. Todas as vezes que você vê alguém falar sobre a introdução do prontuário eletrônico no SUS, nos ambulatórios, e pergunta alguma coisa sobre a parte educacional, as respostas são todas elas muito silenciosas. Não, ninguém sabe, etc. e tudo. Não pensamos nisso, não se fará isso agora, e companhia limitada e tal. Enfim, como se fosse assim, vai botando aí, o pessoal vai fazendo e eles vão terminar vão reclamar um pouquinho no começo, mas depois eles se acostumam. E a gente sabe que essa é a pior maneira de implantar esse Rota 2 aqui. Fecha aí. Só um pouquinho que eu vou já projetar isso aqui para vocês terem ideia. Não está. Não está deixando ajetar por alguma razão. A pior maneira de implantar um prontuário eletrônico, registro eletrônico de saúde, é dessa forma, né? Mas a gente não vê muito interesse na Câmara Técnica de Informática em Saúde. Sei. Não, PDF não, de cima. Deve ter um PDF, só se não salvou, né? Tá, o PDF aí, parecer técnico PDF. Pronto. Estou vendo o material ontem do curso de especialização em saúde, em informática em saúde da Unifesp. Mandaram um material muito interessante. Pronto, é isso aí. É um modelo que está revisado e que, sendo aprovado pelo doutor Silvano, a gente vai enviar ao Conselho Federal de Medicina. Vamos aumentar um pouquinho, não? Pronto, tá bom. Então, a Câmara Técnica de Informática em Saúde e o Conselho de Ensino Médico do Conselho Federal de Medicina e a Comissão de Ensino Médico do Conselho Federal de Medicina emitem uma minuta de recomendação a seguir, considerando que o Conselho tem câmaras técnicas, tem comissões, câmaras técnicas externas, e existe a Câmara Técnica de Informática em Saúde, criada há muitos anos. Inicialmente era a Câmara Técnica de Informática em Saúde e a Câmara Técnica de Telemedicina, depois elas se fundiram numa só. E tem uma comissão de ensino médico. E eles sugeriram que era interessante que essa comissão de ensino médico se juntasse com a Câmara Técnica de Informática em Saúde. A comissão de ensino médico, inclusive agora esse ano, em julho, já editou, se não me engano, o 6º Fórum Nacional de Ensino Médico.
E é muito interessante o envolvimento da Comissão de Ensino Médico, porque é exatamente na área do ensino médico que a gente quer ver se consegue sensibilizar o Ministério da Educação para incluir o ensino da informática biomédica na área da saúde. O Brasil está, fazendo um resumo, cerca de pelo menos 30 anos atrasado em relação a isso. E, oficialmente, o tema do ensino da informática em saúde, da informática biomédica, da saúde digital, não importa muito o nome, é uma área que tem muito nome, mas ficar discutindo qual é a melhor termina sendo uma discussão de mapa. Esse assunto não é reconhecido pela CAPES, pelo CNPq. Esse assunto também não é considerado uma área de atuação médica e não consta em nenhuma das diretrizes curriculares mínimas dos cursos da área da saúde. E era uma coisa que deveria ser ensinada já a partir da graduação na área da saúde, em todos os cursos. Isso é uma coisa que já se discutiu e existe concordância. Agora, como sensibilizar as entidades para isso? É o trabalho que a gente está tentando fazer, inclusive criar essa SIG faz parte desse trabalho. Nós chegamos já no âmbito do Conselho Federal de Medicina, tendo em vista que é necessário reunir diversas entidades para que elas possam criar um movimento que tenha força, criar um trabalho que tenha força suficiente para influenciar nas instâncias decisórias, que estão no âmbito, principalmente do Ministério da Educação, para que isso possa vir a se tornar realidade. Claro, a SBIS e a Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde estão, agora no dia 15 de novembro, no Congresso de Telemedicina que vai ter em Gramado. Infelizmente ia, mas surgiu uns problemas, eu não vou poder participar. Vamos entregar oficialmente à CAPES e ao CNPq, novamente, mais uma vez, a solicitação para que a área de informática médica, informática em saúde, saúde digital, seja reconhecida como área de conhecimento, facilitando a criação e a oferta de cursos de pós-graduação sensu stricto. Porque hoje, quando você quer aprovar um mestrado profissionalizante ou um mestrado, um doutorado, tanto profissionalizante quanto acadêmico, na área de informática em saúde, ou informática biomédica ou saúde digital, tem uma dificuldade de telemedicina, telesaúde, tem muita dificuldade porque como isso não é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, né? Pelo Conselho Federal de Medicina, não, como é reconhecido, oficialmente é uma área de conhecimento que não existe. Aí você termina querendo ir oferecer isso aonde? Aprovar isso aonde? Na área multiprofissional, aprovar em área de educação, enfim. O resultado é que existem pouquíssimos cursos ou área de pesquisa, linha de pesquisa nessa área. São poucos cursos com essas designações ou linha de pesquisa. E a maioria delas são linhas de pesquisa em cursos maiores. Né? O que é caso, isso realmente atrapalha a alocação de dinheiro para pesquisa e tal. Bom, com essa resolução, ela não está trabalhando nesse sentido. Essa resolução visa tentar levar ao Ministério da Educação certa sugestão de que se possa incluir no ensino de graduação das áreas da saúde o tema da informática médica, da informática em saúde, com a denominação de informática em saúde. Então, no início dessa minuta está assim: a Câmara Técnica de Informática em Saúde e a Comissão de Ensino Médico do Conselho Federal de Medicina emitem a minuta de recomendação a seguir, considerando o quê? A educação e a informação são instrumentos essenciais na transformação do indivíduo em cidadão. A evolução tecnológica está impondo um novo padrão na transmissão do conhecimento nas escolas. As novas metodologias e tecnologias na área da saúde obrigam os médicos a conhecerem em maior profundidade e amplitude essas novas aplicações para usarem-nas em benefício de seus pacientes e da população em geral.
o preenchimento correto, com dados fidedignos e oportunos dos documentos médicos é exigência de um padrão ético na assistência à saúde. Necessidade de difundir o conhecimento e uso dos instrumentos, sistemas, métodos e técnicas atuais e futuras de informação e informática em saúde, a fim de estimular a criação de uma nova cultura nessa área para o setor saúde, e a necessidade de formar profissionais de saúde, notadamente médicos, para o domínio dessa nova cultura. Essa foi a redação que o Dr. Silvano mandou. Eu propus umas modificações nessa redação, e ficou assim, porque eu devolvi para ele ontem, estou submetendo a aprovação de vocês, ao escrutínio de vocês, à crítica de vocês. Primeiro item A educação e informação são instrumentos essenciais na transformação do indivíduo em cidadão, isso não mudou nada. A evolução tecnológica, no item B, a evolução tecnológica está impondo um novo padrão na transmissão de conhecimento nas escolas, isso é tudo que notaram em todas as escolas, não só na área da saúde, em todos os locais. A partir do item C, um pouco de modificação. As novas metodologias e tecnologias na área da saúde obrigam os médicos a conhecerem em maior profundidade e amplitude as novas aplicações decorrentes do uso das tecnologias digitais da informação e das comunicações, para usarem-nas em benefício de seus pacientes, é verdade, da população em geral, é verdade, e eu acrescentei, e para atenderem às suas próprias demandas de aprendizado ao longo da vida. Ou seja, dominar as tecnologias digitais da informação e das comunicações, e não denominá-las apenas de tecnologia da informação e das comunicações, eu acho que é pouco. E dizer que isso é só para benefício dos pacientes e da população em geral, também é pouco. Porque os médicos têm hoje, nessas tecnologias digitais da informação e das comunicações, um excelente arsenal de ferramentas para continuarem a estudar ao longo da vida. Portanto, isso tem que ser mencionado. E por que não falar só em tecnologia da informação e das comunicações? Porque, veja, hoje praticamente nós usamos, tá certo? É necessário hoje você fazer uma alusão ao termo digital, né? Portanto, o mais moderno, o mais correto será falar em tecnologias digitais da informação e das comunicações, porque faz menção ao elemento digital, que é o elemento crucial, o elemento realmente disruptivo no uso dessas tecnologias. O item D, o preenchimento correto com dados fidedignos e oportunos dos documentos médicos, bem como o conhecimento técnico sobre seu manuseio, em especial os cuidados com a segurança da informação. Eu acrescentei isso como destaque, porque é impossível você pensar que alguém que vai usar a tecnologia digital da informação e das comunicações não tenha uma noção adequada sobre segurança da informação. A maioria das pessoas tem dificuldade até de saber como criar uma senha que tenha segurança. A maioria das pessoas não tem noção sobre isso. É exigência de um padrão ético na assistência à saúde e responsabilidade dos profissionais nela envolvidos. Você tem que ensinar o médico a utilizar essas tecnologias? Sim, mas tem que dizer que o médico é responsável direto pelo uso das tecnologias e pela segurança da informação. Portanto, não tem sentido o doutor está emprestando o seu token, está usando a assinatura digital, emprestando o seu token para A, B, C usar, ou passando a senha dele para A, B, C usar, porque ele tem preguiça de fazer as coisas. Não é porque você está usando digital que você deixa de ser responsável pelo que você está fazendo. Ou porque o digital deixa você fazer as coisas sem saber o que você está fazendo. Você tem que ter espírito crítico e tem que ter responsabilidade, porque quando você bota a sua assinatura digital, você está botando o seu CRM. O CRM hoje já é digital. Portanto, tem um ato de responsabilidade e esse ato de responsabilidade está diretamente ligado à atuação ética do profissional de saúde e do médico. Portanto, tem responsabilidade, não é assim fazer, tá batendo fotografia de WhatsApp dentro de sala de cirurgia e está mandando para Deus e o mundo, não. Não é desse jeito, não. Isso é uma coisa séria. E vocês precisam ser conscientizados disso. Porque se você tiver um ilícito depois, porque você não usou essas tecnologias direito, o juiz não vai aliviar porque você não sabia, não. Você não pode dizer que desconhece a lei.
Você tem que criar uma cultura digital que seja também uma cultura de responsabilidade e de ética. E você não consegue fazer isso por decreto, você só consegue fazer isso através da educação. Então eu acrescentei esse detalhe aqui no item D. O item E, a necessidade de difundir o conhecimento e o uso dos instrumentos, sistemas, métodos e técnicas atuais e futuras de informação e informática em saúde, a fim de estimular a criação de uma nova cultura para o setor de saúde, a ser consolidada como prática da saúde digital. Essa prática da saúde digital é um termo que foi usado há muito tempo na tese de livro das ciências do professor Daniel Sigulin, que é um dos primeiros e mais importantes informatas desse país, criou talvez o único departamento de informática em saúde que existe na Universidade Federal no Brasil, que é a Escola Paulista de Medicina na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Então, hoje nós temos que pensar nesse termo, prática de saúde digital. Finalmente, a necessidade de formar profissionais de saúde, notadamente médicos, para o domínio dessa nova cultura. A partir dessas considerações, recomenda-se à diretoria do Conselho Federal de Medicina que, 1. Constitua um grupo de especialistas para elaborar a transição a ser encaminhada ao Ministério da Educação, visando incluir nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação em medicina o ensino relativo às tecnologias digitais da informação e das comunicações, propiciando a aquisição de cultura e competência informacional e digital adequadas ao uso da informática em saúde e também como base para a criação de residência médica e de curso de pós-graduação naquela área, pós-graduação aqui no amplo sentido, não simplesmente mestrado, doutorado, profissionalizante ou não, mas também curso de especialização, que no Brasil só existem 2 cursos de especialização em informática em saúde, apenas um com educação à distância que tem um atingimento maior, e todos eles no lado rico do país, portanto alimentando simplesmente o que eu chamo de lógica da perversidade, com espírito crítico e respeito aos princípios éticos inalienáveis como fatores indispensáveis ao estímulo à prática da saúde digital no país. Esse grupo, sob coordenação do CFM, deverá ficar sob coordenação do CFM, deverá ser constituído por indicados pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira, que está a ABM, é a AMB. ABEM, Associação Brasileira de Educação Médica. SBI, Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. E eu sempre tenho defendido que deve participar também a rede universitária de telemedicina, a rede RUT, com uma série de pontinhos depois, reticências, porque podem ter mais entidades que podem ser sugeridas, podendo ser convidados especialistas de notório saber para participar desse grupo. Quer dizer, não apenas haver participações de sociedade, mas de pessoas individualmente que possam acrescentar. Por fim, por último, os conselhos regionais de medicina sejam instruídos a constituir em seus respectivos anos técnica de informática em saúde com funções similares ao seu congênero federal. Veja, para que nós possamos recuperar 30 anos de atraso da informática em saúde nesse país, o mínimo que se deve tentar fazer é algo que nos permita criar massa crítica. E nós não vamos criar massa crítica sem levar a ideia do ensino da informática em saúde, da informática biomédica, da saúde digital, para as graduações da área da saúde, começando pela medicina, que tem maior representatividade, tem maior histórico, tem maior tempo, etc. O primeiro curso da saúde instituído no Brasil, etc. e tudo e tal. Né? Mas também nós precisamos envolver os conselhos regionais nos diversos estados brasileiros para que eles entendam o que é informática em saúde, informática biomédica, para que deixe de haver tanta resistência. Eu, às vezes, converso com os colegas em diversas instâncias e eu digo assim, rapaz, computador eletrônico é um negócio que realmente não tem jeito não, vai vir. E aí alguns dizem assim, mas rapaz, o médico sabe mexer em computador. Eu digo, sabe, o médico sabe mexer em computador. Agora o médico sabe mexer em Photoshop? O médico sabe mexer em Oracle? O médico sabe mexer em Flash? Então por que ele, por saber mexer em computador, sabe mexer em prontuário eletrônico?
O médico sabe a diferença de um banco de dados relacional para um banco de dados não relacional, para o flat database? Onde é que usa um, onde é que usa outro? E sem saber essas coisas, como é que ele desenvolve espírito crítico para saber o que ele está usando e ter consciência ética do que ele está usando? Você não diagnostica o que você não conhece. Diagnostica. O médico sabe que não sabe diagnosticar uma apendicite se ele não souber a história natural da apendicite. Ele não vai dizer que ele não sabe. Ele não sabe fazer um exame neurológico, ele não sabe que é o pá craniano que não está funcionando. Para ele isso é claro. Agora, quando é na hora de usar a tecnologia da informação e das comunicações, ele acha que senta aí, vai aprendendo e tal, que faz. Não é desse jeito. Tem que ensinar isso nas escolas da área da saúde. E, principalmente, Bom, termino minha apresentação aqui e passo a palavra a quem quiser se manifestar. Obrigado. O pessoal está em casa, quer se manifestar? Começar pelo senhor? Nós temos aí o Amadeu, o Nuques, o Nutesby, o professor Raul Melo. Quem quer começar? Eu estou como Nutesby, viu, professor Luiz? Eu achei, assim, brilhante, né? Todas as colocações estão, assim, bem pertinentes. Acho que que dá um campo para discussão muito grande. E o senhor conseguiu realmente sintetizar tudo, as principais ideias necessárias para que possa ser levado adiante. Queria parabenizá-lo. Obrigado. Colega do Lucas, Amadeu Campos. Nós estamos com a nossa moderadora, a professora Luciane Amorim. Como ela está indo para um congresso no Rio de Janeiro, ela está assistindo a nossa transmissão pelo áudio, né? Se ela quiser se comunicar, professora. Eu vi ali o chat, ela botou alguma coisa no chat, se não me engano. Você me ouve bem? Professor Luiz Roberto, o senhor me ouve? Não, pode falar. Ah, tá certo. Não, eu achei bem interessante, muito boa essa proposta. E eu observei aí que no bate-papo, algumas pessoas já fizeram algumas intervenções. Por exemplo, talvez a participação, eu acho que o Amadeu sugeriu a participação da BTMS, a professora Luiz tem dúvida ao termo cultura. Eu gostaria somente de saber mais um tópico, porque na sua fala inicial, o senhor comentou que eles vão ser duas propostas. Uma seria essa, a outra só foi a outra. E uma no Congresso da o que vai, qual é o panorama que está previsto para a inserção desse tema do ensino da informática e saúde na graduação? O senhor mencionou uma iniciativa, quer saber que outras iniciativas estão previstas. Obrigado. Cortou um pouco a sua fala, eu não entendi, eu vou pedir para o senhor repetir novamente, que cortou um pouco a sua fala e ficou entrecortada, eu não entendi muito bem. Uma proposta que vai ser, que eu soube pela professora
Beatriz, é que vai ser entregue a proposta de criação da área de conhecimento em informática em saúde e telemedicina no Congresso de Gramado, mas isso aí focado para CNPq e CAPES. CAPES e CNPq. Isso vai permitir a proposta de criação de cursos de mestrado e doutorado, tanto profissionalizantes como acadêmicos, de uma forma mais fácil, que hoje é muito difícil porque essa área em si ela não é reconhecida como área de conhecimento. Não sendo reconhecida como área de conhecimento, você quando quer colocar um curso de mestrado ou doutorado, seja acadêmico, seja profissionalizante, os doutorados profissionalizantes também estão aprovados no país, na área de informática em saúde, informática biomédica, ou telemedicina, ou telesaúde e telemedicina, você tem muita dificuldade de aprovar, porque você, para aprovar um curso desse, você precisa ir para profissionais ou área da educação, ir para uma outra área que não tem muito a ver com isso e que as pessoas também não entendem muito bem do que é isso, né? Em relação ali ao item, já essa proposta que está sendo, esse trabalho está sendo feito junto ao Conselho Federal de Medicina, é no sentido de obter duas coisas. Uma, que a gente faça uma recomendação que seja levada ao Ministério da Educação para inserir nas graduações, especificamente na graduação da área de medicina, para inserir nas diretrizes curriculares mínimas dos cursos de graduação da área de medicina, mas com foco também nas outras áreas, não restrita só a medicina, claro, o ensino da informática em saúde. O que eu acrescentei foi que a gente deveria pensar não apenas na informática em saúde isoladamente, mas sim a tentativa de mudar a cultura digital dentro desses cursos. Isso significa utilizar mais recursos de educação à distância, utilizar uma formação melhor do uso das tecnologias digitais da informação e das comunicações. Hoje, você pensar só em TI, sem pensar nas tecnologias operacionais, isso termina se tornando falho. Então você tem que dar letramento digital, letramento informacional, melhorar o conhecimento dos alunos em termos de fazer pesquisas, saber pelo menos o que é um levantamento bibliográfico narrativo, saber o que está por trás da tão apregoada medicina baseada em evidências. Quais são as evidências que estão disponíveis para o uso da informática em saúde? Existem essas evidências. Eu tenho literatura sobre isso. A maioria das pessoas nem imagina que isso existe. Isso aqui nos coloca na condição de ser um país que está nessa área da informática em saúde 30 anos atrasados. Realmente ali, a Liz deu uma contribuição interessante. Penso que precisamos detalhar bem esta inserção para não confundir com o uso do computador. Exatamente. Então, não confundir o ensino da informática biomédica com o ensino de microinformática é extremamente interessante. Ensinar informática biomédica não é ensinar o médico a programar, não é ensinar o médico a usar Word, a usar Excel. Isso aí é algo que você devia chegar dentro da universidade já sabendo. Pelo menos conhecer a lógica da programação, sim. Quer dizer que você chegue sabendo trabalhar com linguagem de alto nível, etc. E tudo. Não, claro que o médico não vai precisar ser que ele queira ir para uma área bem específica disso. O que você está conversando? Precisa. Você ficar na situação de não saber qual é a diferença de uma linguagem de alto nível, uma linguagem de baixo nível, que é uma linguagem de máquina, o que precisa fazer de uma para outra, isso é desconhecimento de coisas básicas hoje em dia. O profissional de saúde não pode desconhecer isso. Agora, há um conservadorismo tão grande que quando você começa a falar nisso, você acha que o profissional de saúde está perdendo tempo. Se ele está perdendo tempo, é quando ele está usando um bocado de traquitana sem saber o que está fazendo e perdendo tempo porque não está sabendo usar profissionalmente.
não está sabendo usar isso com recurso que facilite a vida dele. Alguém disse aí que gostaria de falar. Luciane, foi você que disse? Pode falar, Luciane. Amadeus Campos, Amadeus, você que está querendo falar? Luta, Amadeus, pode falar. Bom dia, todos estão me escutando? Sim. Ok. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a professora Magdala gostaria muito de estar aqui nesse momento, mas ela está de férias. Então, ela pediu para avisar que, infelizmente, não pôde participar. Em relação ao tema discutido hoje, eu acho bem interessante essa iniciativa, parabenizo todos que estão envolvidos nela, e essa discussão já vem começada, né, há um tempo, e acredito que temos que nos juntar, né, para continuar com isso. Mas eu acredito também que, além como já falou aí, além da inserção dessa nova área de conhecimento, eu acredito que um grande desafio que nós temos é em engajar, né, toda a parte dos docentes, porque experiência aqui da UFPE, nós temos muita dificuldade que o docente fique engajado com essa nova área de conhecimento. Nós, apesar de nós fazermos várias capacitações, várias reuniões, e o docente depois não aplica, na verdade, né? Então, não adianta só ter a tecnologia, como já foi falado, não adianta só eles pensarem que é o uso do computador, tudinho, mas ele está inserido dentro do contexto que a saúde digital oferece para a melhoria da prática, né, na saúde médica. Então, eu acho que nós temos que pensar um pouco sobre essa temática de capacitação, treinamento e interesse também, motivação, né, do profissional, do professor, do docente, na hora que ele vai lidar com os alunos, repassar esse conhecimento para eles. Então, era isso. Obrigado. Com toda razão. Realmente, aqui na faculdade, recentemente foi criado uma espécie de uma comissão, alguma coisa desse tipo, e vai começar a tentar levar isso dentro de programa de capacitação docente. Realmente isso é uma outra área, né, indispensável. Até gostaria de ouvir o que os colegas têm a acrescentar sobre isso. Você levantou um ponto importante. E a Baiana parece que já tem um trabalho nesse sentido. Tem mais algum colega que possa contribuir com isso? Aqui na Baiana, viu, professor, nós temos um mestrado de tecnologias em saúde, que é um mestrado que agrega vários profissionais da área de saúde. E temos tido boas defesas de mestrado, né, boas dissertações, inclusive com criação de produtos, patentes de novos produtos. E foi onde eu terminei a minha dissertação na semana passada, falando sobre o uso do painel de visualização e colaboração, painel de colaboração e visualização, no ensino da ortopedia. Tivemos bons resultados, né, na avaliação. E no próximo ano, já foi aprovado pelo MEC o início do curso de informática em saúde. Então, a gente vai ter a primeira turma começando em fevereiro do próximo ano. Estamos todos na fase de preparação final já, né, de implantação. E é um curso que provavelmente na nossa apresentação a gente vai estar falando desse curso que nós estamos preparando para os professores e vamos provavelmente falar
dessa estrutura desse novo curso de informática e saúde, que é através de módulos, é modular, e ele está muito interessante. Talvez a gente pode ter depois a oportunidade de falar dessa estrutura do nosso curso. Posso trazer alguma contribuição para a gente pensar na oferta da capacitação para docentes que queiram ensinar informática biomédica? Não entendi. O curso que o senhor fala, ele será o primeiro do Nordeste, se não me engano, né? Quando eu estou falando como no SESI Baiano. O professor Carlos está falando no nome, porque o nome da nossa sala é no SESI Baiana. Núcleo é o núcleo de saúde da Baiana. Certo, veja, eu falo o seguinte. A gente tem discutido aqui a importância de criar uma capacitação para docentes que possam depois ensinar informática biomédica nos cursos de graduação na área da saúde. Não existe um currículo para isso, não existe um modelo para isso. Eu pergunto, esse curso que o senhor está referindo poderia apresentar alguma proposta de como capacitar docentes para ensinar informática biomédica nas graduações da saúde, mais com foco em medicina, para começar? Esse curso que eu acabei de falar, que nós estamos estruturando de um treinamento da informática em saúde para os professores, ele poderia daí, né, quando nós apresentarmos, daí poderia ser sugerido pelo grupo se ele realmente atenderia, né, às expectativas, às necessidades. Nós vamos fazer especificamente com os nossos docentes aqui, né? Mas eu acho que na apresentação desse curso, ele poderia dar ideias, né, ou ser aprimorado pelo grupo, pelo nosso grupo, né, do nosso SIG. Eu acho que seria interessante a gente poder assistir e depois a gente poder ver o que é que a gente acrescentaria dentro dessa nossa necessidade, como o senhor está vendo. Então, isso já ficaria acordado para a gente fazer o seguinte, que o tema do próximo SIG, tá certo? Seria esse. E eu só peço que o senhor me mande o nome da palestra, da apresentação, e o nome da pessoa, para que eu possa já pedir essa alteração junto da Ruth e a gente disseminar isso para discutir de forma bem proveitosa no nosso próximo encontro, tá certo? Tá certo. Obrigado. Professora Luciane, estamos montando um curso pelo AVA para capacitação de professores. E isso, a gente, na apresentação, acho que vocês poderão, inclusive, dar sugestão, né, ou ver adaptações para a nossa necessidade, porque nós vamos trabalhar atualmente com os professores que faz parte, né, do nosso NEAD, que é o Núcleo de Educação à Distância. E como o senhor falou, nós temos muitos professores que têm poucos conhecimentos da área, né, da tecnologia em saúde. A professora disse que está montando esse curso aí, né, na Baiana. É isso. Esse curso já está pronto, vamos iniciar no início do próximo ano, né? E o nosso curso do tecnólogo, que a gente vai ser criado a primeira turma, a gente vai iniciar em fevereiro.
Provavelmente esse curso de treinamento a gente vai estar dando antes do início do curso oficial de tecnólogo em informática em saúde. Nós já fomos liberados pelo MEC para já começar o processo de divulgação e tudo mais. Ótimo. Tá bom, então. Bom, mais alguma coisa? Por que não fazemos uma oficina para elaborarmos uma proposta do SIG? Aí todas as instituições... veja, é uma coisa que a gente pode também inserir para a próxima reunião, é exatamente isso, é discutir propostas para 2018. Né? As propostas das discussões, para começar o SIG, eu fiz todinhas na minha cabeça, porque estava começando, eu tinha que enviar uma proposta para poder ver a SIG ser aprovada, eu fui propondo o que me pareceu mais sensato. Né? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com todos os participantes da SIG para começar a pedir essas propostas para a SIG de 2018. Então, nesse caso, em resposta aqui a Liz, lá da UFPI, do NUEPS. Pode ser. Bom, vamos ouvir. O professor Antônio Carlos deve estar vendo também essas propostas aí da Liz, no NUEPS, lá da UFPI, e posso que ele anote isso aí para ver as considerações que a gente pode fazer isso no ciclo do mês que vem, novembro. Ok? E qual é a data do próximo SIG? Professor, agora eu não lembro a data, mas eu vejo isso logo que o senhor me mandar a proposta da denominação da apresentação e nome da pessoa que vai fazer a apresentação, eu coloco tudo isso em pratos limpos e comunico todo mundo em tempo hábil para que todo mundo possa ficar certo e para a gente ter uma maior participação possível na última SIG do ano. Ok? Ok, então. Então, se não há mais nenhuma manifestação, quero agradecer a participação de todos. A questão da proposta do MEC financiaria para todo o Brasil. Todos os membros, aliás, todos os membros do SIG Informática do MEC estariam na proposta que o MEC financiaria para todo o Brasil. É uma coisa interessante, né? Levar isso ao MEC, vocês precisam financiar o trabalho para que a gente possa incluir. Sem dúvida. Não é algo que possa sair assim do nada. Sim, é uma lembrança interessante do TED, não esqueceu de assinar a presença. Realmente. Pode colocar de novo aquela tela inicial para que a gente possa ver o... Pronto, pessoal, olha, a senha da sessão de hoje é 10109. A presença precisa ser assinada no mesmo dia. Aí também o endereço, né, www.root.rnp.br/presença, e a senha da sessão de hoje é 10109. Ok? Ok, então, pessoal. Obrigado a todos e até o próximo. Um abraço.